Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que tem tomado o país, inclusive fora do país, nós temos audiência, porque é um programa que tem inspirado você a quebrar as suas lâmpadas, a transformar as suas ideias em negócios, a transformar as suas ideias em soluções concretas. E as pessoas que têm vindo aqui no programa Quebrando a Lâmpada são empreendedores de sucesso, com jornadas vencedoras, com um mindset de solução de problemas. As pessoas que têm vindo aqui fizeram a diferença, estão fazendo a diferença na sociedade atual, gerando trabalho e renda, gerando oportunidades para outras pessoas e também gerando nota fiscal. Ou seja, isso que é importante, esse impacto, né, nesse mundo que a gente vive, para resolver os problemas, para gerar qualidade de vida e para ser feliz. Esse programa que vai ao ar toda quinta-feira às 10 da noite. Também vai pela Sky, pelo site da Central TV e pelo canal do YouTube. Aliás, todos os programas, os 24 programas já veiculados desde o ano passado, estão no YouTube da Central TV. Estão também no Spotify. Para você, quando for fazer sua viagem, coloque o fone e acompanhe esses programas. Cada programa eu costumo falar que é uma aula de pós-graduação, na prática, de pessoas que tiveram uma jornada vitoriosa, vencedora, inovadora e empreendedora. E hoje aqui é uma alegria, uma pessoa que conheci ano passado aqui em Curitiba, onde, enfim, fiz um tratamento estético e eu fiz a provocação para ela contar essa experiência dela. É a Tatiele Matos, empresária. Obrigado, Tatiele, pela tua presença aqui. Obrigada, formada em fisioterapia, pós-graduada em dermatofuncional, pós-graduada em vendas e gestão de equipe comercial. A jornada da Tatiele realmente vai trazer uma experiência muito bacana numa área super importante que cada vez as pessoas têm procurado mais. Então a gente vai ouvir dela sobre tecnologia, sobre inovação nessa área e também vai ouvir ela sobre gestão de equipes, já que ela tem uma equipe para atingir o propósito do seu business. Tatiele, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Quebrando a Lâmpada, já te passando a palavra para você se apresentar, falar de onde veio, falar um pouquinho dessa tua jornada. Desde que você era adolescente, criança, a gente conversou um pouquinho quando lhe fiz o convite, né? Como que tu utilizava e fazia, usava a criatividade. Enfim, fala da empreendedora, desde por favor. Pequena, né? Obrigada, Gires, pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, a gente já conversou um pouquinho, né, sobre a jornada no empreendedorismo. Então, eu vejo que é algo assim, pelo menos para mim, né, desde pequena eu sempre tive sempre soube que eu ia ter um negócio, né? E claro que às vezes a pessoa pode desenvolver algumas habilidades, mas tem muita gente, e até assim acompanhando justamente teu programa, eu vejo que tem pessoas assim que empreendedores que têm histórias semelhantes, né? Então desde pequeno, essas pessoas elas já têm assim uma tendência a começar a vender produto e comigo não foi diferente. Então desde aos 9 anos, 10, eu já vendia geladinho, já vendia pulseira, já inventava moda para vender. E eu sempre tive, assim, desde pequena, a certeza que eu ia ter um negócio. Então, claro que daí você vai crescendo, vai vendo a área, né, vai estudando, mas mesmo assim, independente da área que eu fosse atuar, né, de formação, estudando, eu sabia que eu ia ter um negócio. Estudei fisioterapia e quando eu terminei, né, a faculdade, eu já fui emendar na minha pós em dermatofuncional, mas nesse meio de caminho eu trabalhei em banco também, né? Eu acho que comentei com você. Sim. Então eu fui bancária por alguns anos e no banco eu até pensei em fazer carreira, mas como eu era formada em fisioterapia, acabava me limitando. Então eu fui para físio, fiz a pós, saí do banco, né? Tive na época foi uma decisão um pouquinho assim difícil, em paz, principalmente por conta do salário, tem uma certa estabilidade. E quando você toma uma decisão de começar algo e meter a cara, às vezes você dá um passo para trás, mas para poder dar 2 para frente. Perfeito. Então, para mim foi bem desafiador essa época, porque eu saí e realmente, assim, para ganhar muito menos e tentar, né? Então, eu meti a cara ali em algo que eu acreditava. E eu comecei fazendo os atendimentos de fisioterapia, então eu trabalhava, fazia parceria, eu ia nos locais oferecendo o meu serviço. E aí eu entrei, na época era até um salão, né, que tinha estavam montando ali a parte de estética.
e acabou dando para eu conseguir entrar. Aí eu montei toda a parte estética para eles, montei todo o site, comecei a trazer muitas ideias do que a gente tinha que fazer. Vamos buscar cliente aqui, vamos fazer parceria aqui. E aí, de repente, eu me vi assim, fazendo algo, né, para uma empresa, sendo que eu poderia fazer para mim. E aí surgiu a oportunidade, uma conhecida na época, ela me chamou para ir num um espaço que estava abrindo, que ia ter lá a sala de estética. Então, eu acabei aceitando, né? E aí, aquela ilusão que a gente tem quando a gente começa um negócio, né? Eu vou pagar aluguel, isso aqui, então se eu vender X, eu já vou cobrir todas as despesas e vou ficar bem, né? E aí começa a gente acha que tem até uma imagem, você já viu, do sucesso, né? Como a gente imagina, é isso aqui. E na verdade é isso aqui, né? Então, altos e baixos, né? Muitos erros e acertos, enfim. Então, aí foi que começou o desafio dentro dessa parte aí do empreendedorismo real, né? E eu tinha que atender, tinha que fazer o marketing, e de repente eu vi que não era tão simples, né? A gente acha que vai ter cliente, mas realmente essa é a parte, eu acho que mais desafiadora, mais difícil, né? Então, a gente captar os clientes e principalmente quando você começa, você faz tudo. Então, tem que pensar no marketing, como que você vai vender, no caso, sendo físio, eu tinha que montar os protocolos, fazer os atendimentos, então você acaba, às vezes, nem tendo tanto tempo, né? Foi você teve uma formação, mais na área, né, de fisioterapia. É verdade que a experiência no banco também te trouxe skills importantes, Sim. competências importantes para a questão de gestão financeira, enfim. Eu queria só dar um passinho atrás e ouvir de você, né? Você é do interior do estado, assim como eu também sou, e veio realmente vencer, né? Veio para a capital. O ponto de virada, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso, quer dizer, isso é importante para quem está ouvindo. Muitas vezes as pessoas, ela tá naquela situação e ela não consegue sair, sabe? Daquele vale, por várias razões. Às vezes ela mais se queixa do que busca alternativas. Podia falar um pouquinho dessa tua experiência, desse ponto de virada? Lógico, daqui a pouco a gente vai falar do empreendimento teu, que é muito legal, né? Hoje, mas teve um momento de ponto de virada, né, Tatiana? Na verdade, assim, eu sempre soube que eu ia ter algo, né? Que eu ia empreender. E eu fiz já, desde quando eu estava fazendo o cursinho para fazer a faculdade, eu já tinha na minha cabeça todos os passos que eu ia dar para ter um negócio. Então, eu sabia que eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, que era uma fase que eu estava vivenciando para poder atingir meu objetivo, que era ter uma empresa. Então, eu acho que não teve um ponto específico, né, dessa chave. Eu acho que foi algo que eu já, digamos, eu já queria desde pequena. Então, foi só um sonho que ele foi crescendo e eu fui planejando, né? Já tinha tudo muito certo na minha cabeça, cada passo que eu ia dar para chegar, né, aonde eu cheguei. Na verdade, eu quero chegar até mais, né? Então, o que eu diria um ponto de virada, eu acho que assim, eu passei muitos desafios. E o que fez a virada de eu sair daquela estagnação que eu estava na empresa, que eu acho que é queixa de muitas pessoas, que você não sai do lugar, você trabalha, e você não cresce, fica ali estagnado. Então, aí sim, eu tive uma virada de chave, que está muito conectado com autoconhecimento, que aí fez realmente eu crescer profissionalmente, a clínica crescer e chegar a um ponto hoje de estar andando sozinha. Então, isso, com certeza, nessa parte que eu acho que eu tive, que fez toda a diferença. Se me permite, Tatiane, né, ouvindo você e pelo que a gente conversou também, um comportamento empreendedor que tu teve e que eu vejo que muita gente tem a capacidade, tem a vontade, mas ela falta esse elemento, esse comportamento, que a gente poderia traduzir como a coragem, sabe? Esse eu vou fazer, que às vezes as pessoas se acomodam dentro de uma grande empresa, sabe, uma grande rede financeira, um banco. Eu já atuei em grandes corporações. Você sair daquela corporação para empreender, você sendo o dono, no caso a dona do negócio, e você tendo que lidar não só com a técnica, mas com o cliente, com a questão financeira, com funcionários, é muito difícil. Então eu diria que essa coragem tua foi importante. E já devolvendo a palavra para você, que outros comportamentos empreendedores que você considerou como, sabe, chaves ao longo da tua jornada, desde do início, né, da tua atividade até hoje, que outros comportamentos empreendedores que você considera como essenciais e foram preponderantes, né, para essa tua jornada vencedora? Eu acho que um deles é a autorresponsabilidade. Eu acho que as pessoas elas ficam muito na zona de conforto e até às vezes por falta de... Ela não se sente merecedora
às vezes de dar o próximo passo. Então, eu acho que é desenvolver muito essa parte. E eu comecei, assim, ter esses insights. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, então eu sempre vi o lado bom das coisas. Mas eu tive um desafio muito grande, que foi, eu acho que em 2015, 2016, que eu estava numa fase bem difícil, assim, financeiramente falando. Que tava, aí as pessoas, elas não compravam, estava difícil de atrair cliente. Então, era uma fase ali que, com certeza, muitas pessoas iriam desistir. E O Vale da desistir... Morte? Sim, foi a primeira vez ali. Mas, assim, aquela época, como era meu sonho, desistir para mim não era uma opção. Perfeito. Então, aquilo lá era o meu desejo, montar algo. E eu estava numa fase muito difícil. Quando eu vi, assim, os problemas, a gente começa a ficar muito... Quando tem situações de desafios, a gente começa a ficar muito nervosa. E aquilo, se a gente não tem uma inteligência emocional, aquilo começa a tomar conta. E parece que o problema só cresce, né? E na época, eu lembro que eu estava, assim, bem nervosa. Estava até meio desesperada, assim, o que eu vou fazer? E me indicaram ler aquele livro lá, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E eu lembro que eu tive um insight, né? Tem uma parte do livro que ele fala sobre aonde você foca a tua energia, aquilo cresce. E então, me falava sobre os problemas, dentre outras coisas interessantes do livro, mas aquilo foi mais que me pegou e casou com o que eu estava vivenciando naquela época. E aí eu comecei a desenvolver aquilo onde eu tinha um problema, eu tinha uma situação, e não me envolver emocionalmente naquele problema e conseguir focar só na solução. Então, eu deixei aquilo de lado, entendi que eu não tinha como eu resolver aquilo de uma hora para outra e comecei a focar na solução. Então, foquei em fazer a clínica crescer e realmente alguns meses depois aquilo já começou a melhorar, já virou um pouco. E aí veio o outro desafio em 2018, que foi mais pesado, bem mais, aonde eu mudei de espaço, né? Eu tinha que entregar a sala que eu estava, porque estava vencendo o contrato, e na verdade eu queria ir para um espaço maior. E foi o local que você conhece, onde eu resolvi alugar, então era 3 vezes maior que o espaço que eu tinha. Eu nem tinha mão de obra, eu não tinha necessidade de ter, mas era um sonho que eu queria, uma clínica grande. Eu tava, super bem localizada, né? sim, e teve a oportunidade, então eu agarrei. E na época eu estava, né, fui para lá, tinha um valor para investi, de repente, né, a mesma coisa, você vê que não é assim, que não, né, era um custo muito maior do que eu tinha anteriormente, e junto com tudo isso eu tinha a minha filha de apenas 3 meses. Então foi uma época assim muito pesada na minha vida, aonde eu tinha que resolver tudo que você imagina, eu tinha que atender, tinha coisas que só eu fazia. Então, muitas vezes eu estava na recepção também ajudando. Eu não lembro na época, acho que 2 pessoas que trabalhavam comigo. Eu tinha que fazer o marketing, eu tinha que fazer o financeiro, Era uma loucura. Polivalente, né? Gente, era muito difícil. Daí eu não dormia direito, no outro dia eu tinha que estar lá trabalhando. E às vezes eu levava minha filha, porque a gente se sente culpada, né, quando a gente é mãe. Se a gente acaba, às vezes, focando mais no trabalho. Então eu queria levar ela junto, queria abraçar o mundo. Então foi um ano assim que nem consigo descrever aqui, porque foram muitos desafios. Tanto que eu cheguei num ponto que eu passei mal, onde eu não tinha tempo nem de ter... Eu acho que eu tive depressão pós-parto, acho que eu tive de tudo um pouco ali naquela época, mas eu não tinha nem tempo de poder parar e focar em mim, não tinha. Porque se eu fizesse isso, eu ia fechar. Então, foi uma responsabilidade muito grande. Aí chegou num ponto que eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Chega, eu acho que... Tomou a decisão realmente de... Assim, sabe quando chega num ponto, certo, né? Que as pessoas, às vezes, quando está no fundo do poço, não quero mais isso e você realmente tem força e coragem para mudar. E aí foi que eu comecei a me aprofundar muito nessa questão justamente, de autoconhecimento. Já tinha esses insights ali anteriormente. Comecei a desenvolver isso aí, aprender muito sobre entender por que aquilo estava acontecendo na minha vida, por que aqueles padrões estavam se repetindo, por que eu trabalhava tanto e não mudava, então as coisas não aconteciam, não cresciam.
E eu comecei a entender, e às vezes culpava, a gente culpa, né, o externo, culpa as pessoas, ai, fulano não faz tal coisa, ai, porque a situação tá ruim, econômica, nunca a gente assume a responsabilidade para nós. E realmente as coisas começaram a mudar quando eu olhei e entendi, se tudo que está acontecendo, se eu tô nessa situação, a única culpada sou eu mesma. Então, porque tudo que acontece na nossa vida é uma consequência das nossas escolhas. Sim. E às vezes a gente escolhe errado, a gente toma decisões erradas. E eu aprendi que não tem problema você tomar decisões erradas, porque faz parte do crescimento. Então, a gente errar, às vezes acontecer de fechar um negócio, eu já fui sócia de outra empresa e decidi sair da sociedade, porque tudo acaba sendo um aprendizado. Então, tudo que eu acho que todos os desafios que acontecem, às vezes até a pessoa, né, a empresa faliu, então tudo serve como aprendizado. Com certeza. Os erros e acertos, né, eles fazem crescer, né? Porque você vai olhar aquilo que você errou e você vai falar, agora eu sei o que não fazer, né? Então, e eu comecei a desenvolver tudo isso, entender e assumir a responsabilidade. Então, isso é muito forte em mim até hoje. Eu vejo que quando tem alguma situação que alguma colaboradora não está fazendo adequadamente, eu não fico, ela não fez. Eu fico, será que a gente não passou de uma maneira errada ou não tão clara para ela, que ela não está conseguindo executar da maneira que precisa ser feita? Traz para si a responsabilidade, né, Tatiele? Sim. Quando a conversa é boa, ela anda rápido, o tempo anda rápido. A gente está encerrando o primeiro bloco. Queria sublinhar algumas coisas que a Tatiele trouxe, e uma delas, busca de conhecimento, né? Se tu puder depois falar para nós o nome do livro, realmente, não sei se é do Steve Cohen, enfim. É importante esse autoconhecimento. O segundo ponto que é fundamental, é essencial, é o locus de controle interno. O problema está gerado, qual que é a minha parcela de contribuição na geração desse problema. Então, encerramos aqui o primeiro bloco da conversa com a Tatiele, que é uma empreendedora, uma pessoa da área, sabe, ela vai falar no segundo bloco de temas importantes, né, da empresa Audora, né, ela vai falar sobre isso, da tecnologia que tem lá, e vai falar, ela já sinalizou aqui, ela vai falar um pouquinho sobre a inteligência emocional também para conduzir os empreendimentos. Já voltamos. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para a Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil.
Estamos retornando ao segundo bloco dessa conversa inspiradora com a empreendedora, fisioterapeuta Tatiele Matos. No primeiro bloco ela trouxe alguns elementos, né, do ponto de virada que fez com que ela empreendesse e chegasse na situação que ela está hoje. Falou de erros e acertos, trouxe a experiência dela com comportamentos empreendedores que foram preponderantes e importantíssimos para ela avançar e passar pelo Vale da Morte, que muitos empreendedores acabam não conseguindo passar. Tatiele, obrigado de novo pela tua presença. Fala um pouquinho da Audora, então. Eu conheci ela, enfim, estive lá, né, fazendo, né, alguns tratamentos. Fala da Audora, dessa empresa, né, que está aí para levar e dar bem-estar para as outras pessoas. Fala da tecnologia aí, da tua equipe, enfim. Então, a gente já vai fazer 11 anos, né, no mercado, voltado aí para estética, e tem a parte de spa. Hoje, assim, toda empresa, ela soluciona um problema. Então, a gente hoje soluciona problemas em relação ao corpo, né, que é o nosso forte, principalmente gordura localizada. E tem a parte de spa urbano também, que eu falo assim que spa é algo que hoje em dia, na correria do dia a dia, eu fico muito feliz em poder trabalhar e oferecer um serviço que é uma experiência, que quando a pessoa entra, ela se desliga do mundo e ela é cuidada. Porque a gente vive acelerado, né? Então é celular, é trabalho, é correria, é filho, aquela loucura do dia a dia. Então é um tipo de serviço que eu fico extremamente feliz em poder oferecer. Então eu acho que algo que é uma virada de chave também é que quando você olha o teu trabalho, o que você oferece no mercado, e vai muito além de simplesmente um serviço, mas você pensar no bem que você está oferecendo aí para outra pessoa, para aqueles clientes, né, que procuram. Então, isso eu acho que faz toda a diferença, porque você coloca, pode ser meio clichê, mas a gente trabalha com amor ali para oferecer o melhor serviço e realmente entregar para o cliente aquilo que ele está procurando e aquilo que ele precisa. Então, a clínica foi aprendendo com todos os desafios que eu tive ali, porque eu entendi, assim, uma área que eu sempre fui muito forte, que sempre gostei, foi vendas e marketing. Então, por mais que eu sou formada em fisioterapia, mas eu trabalhei com vendas, assim, desde os meus 16 anos. Fora essa época que eu já vendia, né? Sim, e eu sempre tive muito insights, assim, de vendas, que hoje a gente vê que são técnicas de vendas, mas aquilo eu já desenvolvia antes, pegava o script, montava, e depois eu descobri que era técnica de vendas, vários anos depois, né? Então, aí hoje tudo isso aí a gente aplica, né, na clínica. Eu consegui implementar todos os processos, então antes eu entendia de vendas e atender, né, a parte de estética, estudo até hoje a parte de estética também, sempre estou me atualizando, mas era a parte de processos, assim, e de financeiro sempre para mim foi muito desafiador. E aí eu fui atrás de conhecimento, inúmeras consultorias com pessoas referências no Brasil e fui estudar. E aí eu comecei a fazer a mudança dentro da empresa, então implementar processos, ter clareza em relação ao que cada pessoa deve fazer. Então, cada um no seu canto ali, desenvolvendo seu trabalho da melhor maneira. E eu fui desenvolvendo tudo isso aí. Não é algo fácil, não é algo simples. Eu acho que lidar com pessoas realmente dentro de empresas, eu acho que é o maior desafio. Então, trabalhar ali, entender realmente. E gerenciar emoções, né? Sim, e cada pessoa tem uma visão de vida. Né? Quando ela entra numa empresa, então, ela não gosta de algo, ou não se dá bem com a fulana. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender a lidar e trabalhar e tentar montar uma equipe forte para que a gente tenha o mínimo dessas situações, né, e fazer uma equipe motivada, porque hoje em dia também a gente vê muita diferença, né, no colaborador de anos atrás e hoje, então está mudando e a gente precisa se adaptar também a esse perfil novo que está entrando no mercado. Então, hoje, o que eu faço na clínica, né, a gente implementa jornadas de 6 horas, então a grande maioria das meninas trabalham no operacional ali da parte estética, manual, então elas têm uma carga horária reduzida justamente para não... Porque realmente cansa, né? Então, você fazer um trabalho manual por várias horas, ele acaba cansando. Então, implementa isso aí nessa parte. E a gente vive estudando ali, junto com a minha gerente, a gente vendo, assim, qual a melhor maneira de oferecer um local bom e agradável de trabalhar. Então, isso aí tudo eu fui, né, aprendendo.
porque a gente não... Na prática, né? Prática, na jornada, né? Isso que é legal. Foi assim... Foi lendo também, obviamente, buscando conhecimento, né? prática, E querer mudar. Querer mudar. Eu acho que assim, você tem que ter aquela força que te motiva a fazer. E não esperar que a pessoa mude, ninguém muda. Então, dentro de uma empresa, você precisa realmente aprender a direcionar. E principalmente aprender a lidar com pessoas, né? Porque a gente depende de pessoas para poder, né, crescer. Esse é um tema que, exatamente, né? Cada vez as competências da colaboração, da cooperação são essenciais, né? Sozinho a gente vai até um certo ponto, né? Juntos a gente vai muito mais longe, mais Sim. alto. Então, eu queria que tu, na próxima questão, tu trouxesse essa questão realmente primeiro, do empreendedorismo feminino, sabe? Aqui no programa Quebrando a Lâmpada, eu conversei recentemente com a Heloísa Garrett, que é presidente da Casa Lide, né? Uma empreendedora, é presidente lá de uma casa empresarial, vamos dizer assim. E sempre peço para ela, me indique, né, empreendedoras femininas. Eu deixo também o pedido para você. Que bom que você está aqui, trazendo a tua jornada. Como que tu vê essa questão do empreendedorismo feminino, ou seja, as mulheres na liderança de empresas? Você é um caso real aqui, isso é muito legal. E já também de mãos dadas com essa questão, né, da gestão das pessoas, que tu acabou de falar, né, sem as pessoas não avança. E essa gestão, essa questão da inteligência emocional, né, um tema eu sei que você estuda bastante também. Fala um pouquinho sobre esses dois temas. A questão do empreendedorismo feminino, esses dias até uma pessoa falou, comentou, que às vezes assim, a mulher chega aqui e quando, às vezes ela está aqui, né, o homem está nesse cargo, a mulher está aqui, mas para a mulher é muito mais difícil chegar aqui do que o homem. E às vezes assim, o fato dela chegar tem que ser muito valorizado porque ela tem o filho, ela tem a casa para cuidar. Então os desafios acabam sendo muito maiores para conseguir chegar. E a responsabilidade também, né? Então a mulher, quando ela é mãe, principalmente, ela se sente muito, muito culpada por tudo, né? Por trabalhar demais, por trabalhar de menos. Então eu acho que isso acaba, né? Quando eu mudei a clínica ali em 2018, foi no ano que minha filha nasceu. Então, toda a parte de crescimento ali para mim foi bem desafiadora. Uhum. E muitas mulheres, elas acabam às vezes optando por, né, focar na criação dos filhos e não na vida profissional. E tá certo também, né? Aquilo Sim. que às vezes ela se sente realizada com aquilo. Eu já sempre fui do lado, eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de estar em movimento. Então, se eu tivesse até mais, eu tenho só uma, né? Mas se tivesse mais filhos também ia ser a mesma coisa. Eu acho que Sim. eu não tenho esse perfil de ficar em casa. Mas é uma dificuldade maior para as mulheres, com certeza. E eu falo que vale a pena. Eu acho que essa independência, quando a mulher vai atrás daquele sonho, daquilo que ela deseja, vale muito a pena, porque quando você consegue atingir, né, chegar a um ponto ali, você se sente muito realizada. Eu acho que isso é muito prazeroso. E eu espero realmente que muitas mulheres continuem entrando no mercado ali do empreendedorismo. É algo que eu gostaria de trabalhar também, né, poder incentivar ali. Eu tenho alguns projetos em relação a até cursos, principalmente voltado à estética. Mentorar, né? Também, sim, para as mulheres que estão na estética, porque assim, poderem replicar, às vezes, o que eu coloquei na minha vida, na minha empresa e que deu certo. Então, isso é algo que me realiza muito também, né? Algumas coisas que eu já fiz em relação a outras pessoas, poder estar ajudando. Então, quando ela vem me agradecer, ai, Tati, obrigada por isso, por essa dica. Eu fiz tal coisa porque você me falou. Então, isso também me deixa muito feliz. E é algo que eu quero desenvolver ali para motivar e incentivar outras mulheres também a empreender. Legal, que bacana. Você já, de uma certa forma, tu já tem essa vertical, né? Falta talvez só ali colocar uma roupagem, né? Essa mentoria, isso é importante, né? Porque é diferente a pessoa ler um livro de empreendedorismo ou ouvir de alguém, eventualmente até na universidade, mas que nunca empreendeu. Sim. E você ouvir de alguém, no caso, né, empreendedorismo feminino, uma mulher que empreendeu, errou, acertou e venceu, é muito mais impactante e muito mais relevante. Ou seja, sucesso nessa jornada, viu? Acho que vai ser bem bacana. Obrigada. Tu falou muito para mim na nossa primeira conversa prévia lá, e eu vejo como essencial, eu tenho estudado isso também, a inteligência emocional, né? Gerenciar pessoas, gerenciar emoções, cada uma com as suas, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus graus de maturidade em termos de competência, enfim. Traz algumas experiências, né, da Audora, da sua gestão com esse aspecto, e já falando de algum projeto da Audora também, quer dizer, que pela inteligência emocional, enfim, teve um projeto vencedor.
Eu acho que essa questão de inteligência emocional, a gente saber lidar com as nossas emoções no ambiente de trabalho é extremamente importante, né? Como eu comentei, a gente trabalha com pessoas, cada uma tem uma vivência de vida, né? Uma visão, então, às vezes a pessoa fica ofendida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dificilmente que eu me ofendo se alguém fala algo e ao contrário de muitas pessoas que eu já conheci, às vezes aquilo que não me ofende, se alguém fala para outra pessoa, a pessoa fica extremamente ofendida, né? Então, sim. E dentro da empresa, a gente vivenciando, já trabalhei com várias pessoas, a gente começa a identificar, né, alguns, como que eu posso dizer, não personalidade, mas alguns padrões. Então, hoje, eu priorizo, assim, priorizo uma equipe que seja harmônica, pessoas que, de preferência, né, tenham um entendimento sobre inteligência emocional e saibam lidar um pouco com isso. E eu tento desenvolver também numa questão, assim, eu acho que até a partir do feedback, né, quando você vai conversar com alguém. Então, fazer aquela pessoa se colocar no lugar. Então, porque a gente eu vejo que as pessoas, elas, assim, enquanto aquilo me beneficia, tá tudo bem. A partir do momento que aquilo não é legal para mim, não quer dizer que tá certo ou tá errado, mas ela já começa a ficar reativa. Então, eu já vivenciei muito disso e hoje eu trago, né, quando eu tenho oportunidade, muitas vezes é a gerente que acaba conversando, mas quando eu tenho oportunidade de conversar, eu trago muito a pessoa para ela entender, né, todos os lados da situação, para ela ver que não tem um certo, não tem um errado, mas a gente tem vários pontos de vistas. Então, a gente precisa se colocar, às vezes, no lugar do outro, para entender se aquilo realmente está certo ou está errado. Então, claro que é um desafio muito grande, eu acho que dentro da empresa, você fazer, né, desenvolver essa parte emocional das colaboradoras, mas é algo assim que eu venho implementando e eu quero cada vez mais trabalhar isso, porque isso vai refletir no atendimento, no bem-estar das pessoas, né, que trabalham lá. Eu acho que no conjunto da clínica, num todo. Então é algo que, claro que tem muitas outras coisas que a gente pode falar sobre inteligência emocional, né, autoconhecimento, aí a conversa vai longe, mas... Teremos outras oportunidades para falar. Sim, a gente pode pegar um dia só para falar sobre isso que vai render. Porque é importante, né? A gente, enfim, foi legal tu trazer a jornada, né? A experiência, o case de sucesso da Audora. Te agradeço novamente, a gente está nos encaminhando para o final do programa. Com certeza, já fica aí o convite para a gente organizar um programa somente sobre inteligência emocional, você trazer os cases, né? Aprofundar. Tem a inteligência emocional também é um assunto que eu gosto muito, que a gente comentou até, Sim. que é sobre essa questão do que a gente atrai, né, para a nossa vida. Então, tá tudo conectado. Então, física quântica. Física quântica, que eu sou apaixonada e realmente é algo que quando implementei na minha vida e comecei a entender, fez uma mudança assim, radical. E é legal você falar disso, né, de uma experiência que você viveu, que teve resultado para ti. Tatiele, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e deixasse, né, duas questões. As aspas da empreendedora, da inovadora, da empresária Tatiele, né, com a Audora. Parabéns pelo empreendimento. Obrigada. Deixasse uma mensagem especialmente para todos, mas especialmente as mulheres que têm uma ideia e de repente elas estão lá, não quebraram a lâmpada ainda, sabe? Está lá a ideia, falta aquela coragem. Deixa uma mensagem para elas, por favor. E em seguida, deixa os teus contatos para as pessoas acompanharem nas mídias sociais da Audora. Claro, vou deixar assim. Bom, você é mulher que às vezes está na indecisão ali, será que eu faço? As pessoas acabam não fazendo por medo, e por querer, por estar naquela zona de conforto. Mas acredito que realmente precisa ter coragem e eu falo que vale a pena. Quando você tem coragem, corre atrás dos teus sonhos, persiste, tem essa consciência que pode errar e está tudo bem errar. Mas persistir naquilo que vocês desejam, com certeza é gratificante. E independente do que aconteça no final, eu acho que a experiência é muito válida e com certeza faz a gente crescer muito. Muito bom, excelente aspas. Para as pessoas acompanharem, tá no Instagram. Isso. Quiser passar também o endereço. Claro, então a Audora fica em Curitiba, no bairro Água Verde. Lá a gente tem a parte de estética corporal e spa urbano. O Instagram da clínica, Audora Spa e Estética, e tem Audora Spa Urbano. Então, vocês serão muito bem-vindos lá, né, para vivenciar essa experiência, seja para melhorar o corpo, para fazer um spa, para relaxar.
Então, acompanhem lá nas redes sociais. E tem o meu Instagram também, que é doutora Tati Matos. Tatiele, muito obrigado, né, Obrigada pela tua a você. presença aqui. E certamente isso vai inspirar muita gente, as mulheres aí que têm as suas ideias para quebrar a lâmpada e gerar o seu negócio. Obrigado você que assistiu mais esse programa inspirador, com uma pessoa que teve o ponto de virada, veio do interior do Paraná, empreendeu, venceu, aprendeu com os acertos, ou seja, trabalhou essa questão da inteligência emocional, gerencia uma equipe interessante, né, que não é pequena. Eu estive lá, fui muito bem recepcionado, parabéns, realmente foi muito bom, né, a experiência. E continue seguindo o programa Quebrando a Lâmpada. Indique esse programa para os seus contatos, os seus parentes, os vizinhos, para as pessoas da sua rede de contatos. Porque cada programa Quebrando a Lâmpada é uma aula concreta, de ações concretas e robustas de uma pós-graduação. Porque as pessoas que vêm aqui, elas fizeram, elas empreenderam, são mentes brilhantes, conforme a gente viu hoje no programa de hoje com a Tatiele. Muito obrigado e siga o nosso programa Quebrando a Lâmpada. Até o próximo.